Jesus nunca falou que ter dinheiro é um problema. O problema sempre foi ter dois senhores. Então, sabendo que o dinheiro tem esse potencial de rivalizar com Jesus por um lugar no nosso coração se a gente não tomar algumas atitudes, a gente vai conversar aqui hoje sobre como colocar o dinheiro no lugar certo dele e como também perceber se ele está no lugar errado nos nossos corações. E para falar disso, a gente tem dois convidados aqui hoje que chegaram na nossa igreja há uns anos atrás com algumas questões financeiras, algumas dificuldades. E hoje, depois de entender alguns princípios sobre os quais a gente vai conversar hoje, eles já romperam, então, numa estação mais próspera, uma estação onde eles podem ministrar a nossa vida sobre esse assunto. Tô aqui com os Brunos. Bruno Morada, Bruno Lopes. Coincidência ou não, todo mundo me conhece como David, mas a dona Sara estava inspirada e me colocou um nome composto, David Bruno. Então, os três Brunos. E aí, galera? Verdade. É isso. Gostei da parte da dificuldade que tinha. Mas só que não tem mais. Meu amigo. É Os profético. boletos vem que vem. Vai profeta, receba essa palavra introdutória. Tamo junto, vai ser bom trocar ideia, desenvolver. Amém, Falar. cara. E aí, timidão, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui, cara. Falar desse assunto aqui do lado do Brunão. O Brunão é um dos maiores semeadores que eu conheço. Eu acho que... Sou, né? Acho não, sou. Tô muito lisonjeado de estar aqui nessa mesa. Tá maluco, prazer, a honra é toda minha, caras. E queria começar com uma pergunta que, cara, ela me toca, assim, sabe? Me incomoda no meu dia a dia até hoje. Que é justamente sobre essa palavra, né? Mateus 6,24. Cara, o que pra vocês significa o servir a dois senhores, sabe? Ter esse pensamento duplo de, cara, eu sirvo a Deus, mas tem alguns momentos que, não sei, talvez algumas preocupações tomam uma proporção que não deveriam tomar. O que significa, cara? O que a palavra quer dizer com servir a dois senhores? Com colocar o dinheiro nesse lugar errado, sabe? Cara, eu acredito que o dinheiro ele tem o poder de tomar o nosso coração tanto no pouco quanto no muito. Nunca vi ninguém se perder financeiramente num lugar de equilíbrio. Qual que é o lugar de equilíbrio? O lugar de equilíbrio, não, para mim, não tem a ver com quanto você tem na conta ou quanto você deixa de ter, mas o quanto você move a sua vida por conta disso. Então o Senhor nunca disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse que o amor ao dinheiro. Então, na verdade, o Senhor não permite que o nosso coração vai ficar em dualidade de amor com outra coisa a não ser Ele. E tudo que flua dele. E o que emana de Deus? Emana família, emana filhos, emana igreja, emana o corpo de Cristo. Toda vez que sai desse ambiente, esse amor, e vai para objetos, coisas, resultados, o nosso coração já está disputando com outras realidades, assim. Então eu acredito que muita gente já se perdeu no pouco, porque toda a motivação de se chegar a Deus é pela finança. É porque eu quero que prosperar, inclusive tem essa doença no nosso século, que é chamada a teologia da prosperidade, onde distorceram as escrituras e ensinaram as pessoas a fazer uma barganha com Deus em troca de ser abençoado e não de querer conhecê-lo profundamente. E ao mesmo tempo daqueles que têm condições de todas as coisas e que muitas vezes têm a tentação de Davi de querer calcular os números para que aquilo traga uma segurança para ele e diga, agora sim eu estou tranquilo, sossegado, e aí leva a tua alma e teu espírito para um lugar de não dependência de Deus. Então, acho que uma das coisas em relação a o que é, né, esse mamon, esse senhor das nossas almas, é a falta do dinheiro e o excesso do dinheiro e a forma que isso te conduz para um ambiente de sacerdócio, de oração. A motivação da oração está sendo pelo quê? Para ter mais? Sim. Ou porque está tendo demais e agora está se perdendo nas coisas e está parando de depender de Deus, assim, mas... Sei que você sente a respeito. Aquela ânsia de ter, né? E depois o tédio de possuir também. Davi tava no palácio, né, cara? No momento da queda dele, assim. Já tinha tudo. Cara, ele já tinha tudo, né, velho? Então, por algum momento, ele tava participando daquele descanso ali, mas ele não tava naquele descanso do sacerdócio. Ele tava num descanso do terraço, cara. Né? Ele não tava descansando em Deus, ele já tava descansando em cima daquilo que ele tinha construído, que era o terraço, o palácio. Então, dali ele visualizou o pecado dele. Então, o Brunão disse muito bem, cara. Você não ter também, às vezes você fica preso na escassez, cara.
E aí você também retém o que você deveria dar. Você não tem muito, você acaba falando, cara, eu preciso reter. Nós estávamos falando isso antes, né? Tipo, será que o que eu tenho vai mudar a minha vida ou não? Sim. Então eu devo semear isso aqui para ver se Deus faz alguma coisa na minha vida em determinadas circunstâncias. Sim. Capaz de virar uma barganha, já uma linha muito tênue, né? Cara, não muda a minha vida, mas putz, cara, se eu semeio numa boa terra, posso colher de 30, 60, 100 por um, eu vou semear R$1 aqui para colher R$30 ou 60 ou 100 daqui a pouco, né? E, cara, eu achei interessante esse ponto que você já trouxe no começo de que às vezes a gente tem essa visão de que, cara, às vezes um irmão que estava numa situação financeira mais humilde, com algumas dificuldades e agora já não tem mais, às vezes a gente tem essa impressão de que, cara, tá resolvida essa área da vida dele. E agora a grande questão pra gente aqui, é a segunda pergunta que eu me perdi um pouco. Cara, eu sei que vocês já passaram por situações em que às vezes você tinha um pouco, ou às vezes nada, e vivia aquela dependência e ser forjado por Jesus, mas, cara, o nível foi subindo e Jesus foi trazendo níveis de prosperidade maior nos negócios e tudo mais. E vocês sentem que teve um ponto de inflexão, cara, foi essa atitude, sabe, que eu tive, a partir daqui a chave virou, sabe? Entender esse princípio ou mudar, eu agia dessa forma, talvez tenha sido reter, talvez tenha sido não semear e passar a viver isso, virou uma chave, assim, claramente? Ou você acha que foi um conjunto ou foi um processo? O que você acha disso? Cara, eu acho que assim, óbvio que existem alguns princípios que dá pra você caminhar em cima deles. Sim. Mas eu não acredito que tenha sido algo, um ponto específico, não. Comigo Entendi. Não foi um ponto específico, não. Foi mais Deus, assim, trabalhando mais o meu coração e ao ponto de eu me tornar uma pessoa mais humilde, né? E entender aquilo que realmente, onde Deus queria me levar. Entender um pouco mais de propósito mesmo. Sim. Do que de somente o dinheiro, a virada de chave, né? Como Sim. se fosse, como se nós só esperássemos por isso. Sim. Não foi, né, cara? Eu acho que tem um nível de contentamento muito grande que Deus vai colocando dentro do coração daquele cara. Como que ele quer levar a vida dele, sabe? Sim. Ele precisa ter um pouco, ele precisa viver contentamento, porque senão nunca vai ser o suficiente também, né? Sim. Então, acho que não teve não, cara, um ponto assim de, eu fiz isso Sim. e aí aconteceu. Não, acho que foi realmente pela graça de Deus, assim, que eu deixei de viver um nível de escassez para viver ali uma vida um pouco melhor, né? Sim. Enfim, acho que basicamente isso. Levantou o ponto do contentamento? Esse ponto é importante. O contentamento é um aprendizado diário, né? Porque Sim. muita gente tem medo do dinheiro, né, cara? Muita gente tem medo disso, exatamente daquilo que a gente estava conversando, mas eu acredito que a gente não entende que... Muitas pessoas não entendem que, biblicamente, ali pro judeu, a palavra prosperidade significa avançar. É a tradução. Fala, não, tem pão de crescer? Vamos crescer. Eu tava numa conversa esses dias sincera, de amigos, conversando no carro, todo mundo podendo ser vulnerável, e uma das pessoas trouxe ali uma questão de, cara, eu quero abrir o coração com vocês porque eu fico me comparando. Eu vi você dando passos para isso, eu vi você dando passos para isso, e coisas que eu não tenho facilidade. E aí eu fico constantemente me comparando, achando que, cara, eu tô ficando pra trás, eu tô perdendo tempo, eu tô isso, aquilo, outro, eu tô... Só que, cara, e aí ele tava abrindo o coração de tudo isso. Mas, cara, eu não tenho essa veia empreendedora igual vocês têm, mas e aí? Daí eu falei assim, cara, você só precisa ajustar algumas coisas do seu coração. Porque eu falei assim, dentro de tudo isso que a gente tá falando, onde fecha o ponto eu pude colaborar com ele naquela conversa? Eu falei assim, olha, mas a gente esquece que... No final, é tudo dele, não é nada nosso. Sim. Que é ele, o reino de Deus continua sendo um Senhor que confia valores financeiros aos seus companheiros e confia mediante a capacidade que cada um tem. A gente só esquece que no final ele vai vir com uma expectativa de multiplicação. E ele vem perguntando para cada um deles, o que vocês fizeram que eu coloquei na mão de vocês? Então, essa linha tênue do contentamento barra... Prosperidade barra avançar. Então, eu falei assim, então, cara, talvez você não empreenda. Mas desde lá, pro cara que não soube multiplicar,
Ele ainda falou, olha, você confiou na terra. A primeira resposta do cara foi, eu tive medo. Então eu já falei assim, cara, você tem medo? Porque o medo vai ser o seu maior vilão de tudo isso. Sim. Porque a resposta do que não multiplicou nada daquilo que Deus colocou na mão dele, ele disse, aquele que recebeu, quanto que era a quantidade mesmo dos talentos? Era 5, 3 e 2? Eu não lembro direito. 5, Ó, teologia veio queimando aqui. Quando você falar em real, a tradução real ali era de 3 milhões, 1 milhão e 200, 600 mil. E aí, para aquele de 3, ele falou: olha, o senhor me deu 3 milhões, eu multipliquei para 6 e não tá aqui o dízimo. Ou não tá aqui os 3 que o senhor me deu, tá aqui tudo. Ali já demonstrou qual é o coração das pessoas que verdadeiramente vão multiplicar sementes no reino. Sim. Ele não tem o coração de saber fazer aquilo e querer para ele. Essa é uma chave. E querer para ele. O que recebeu 1.200, talvez tenha um pouco menos capacidade que o outro, mas ele multiplicou para 2.400 e deu tudo. Mas aquele que recebeu menos, porque ele já tinha menos capacidade, quando ele fala, e aí, cadê meu dinheiro? Para os 3 ele pergunta a mesma coisa, cadê o meu dinheiro? Então acho que o primeiro entendimento que a gente precisa ter é, se você é nascido de novo, teu coração está em Deus, seja no pouco ou no muito, aquilo que está vindo na tua mão não é teu. É dele. Ele está te permitindo desfrutar e está te permitindo ser senhor sobre isso, e não o dinheiro ser senhor sobre você. Porque ele nunca vai nos dar nada que a gente não tenha coragem de devolver para ele. Desde de Isaac, Sim. a conversa toda começou desse jeito. Ele vai plantar sonhos em nós, desejos em nós, para ver se esse sonho às vezes não vai tomar o lugar dele. E o caminho, a dinâmica sempre vai ser obediência. Sim. Então nunca vai ser com quanto tem dentro da conta e nem dentro do coração. Mas o coração de entender por quê. Acho que a maior resposta é por quê. Sim. Se você está tendo pouco, se pergunte por quê. Se você está tendo muito, a melhor pergunta: por que que Deus me permitiu? Por que que eu já fui na linha ali dos 5 talentos e não do 1? Sim. Por que que o Senhor já plantou o dom de música nele, mas ele plantou o dom de adquirir riquezas nele, de administrar no outro? Por que que Deus já me deu esse dom? Por quê? E você tendo essa resposta no Senhor, você vai entender o propósito, por que isso está acontecendo. E aí, complementando aqui, terminando isso, eu falei para ele assim, então, cara, o que não multiplicou nada, a resposta dele foi, eu tive medo. Porque eu sabia que o Senhor era um Deus severo, que o Senhor era junto onde não espalhou, e fez isso e aquilo. Dá toda uma resposta teológica baseada em cima do medo. E ainda Jesus fala para ele, fala assim, e você sabendo que eu sou assim, você nem para colocar o meu dinheiro no banco para render juros. Ou seja, Jesus já falou de juros compostos há 2.000 anos atrás. Sim. Tá cheio de vídeo no YouTube falando sobre investimento. Ele soube investir. Ele não deixa só parado lá. Deixa parado. Ele falou, por que você não colocou pelo menos no banco, na mão dos banqueiros que sabe administrar melhor que você? Sim. E eu falei para ele assim, então, cara, Deus não tem expectativa que você seja um empreendedor. E você não precisa ser um empreendedor. Mas desde ali, a chave, os homens mais ricos do mundo são investidores, não são grandes empreendedores. Sim. Eles souberam investir. Falei, cara, guarda ali, daqui a pouco você vai comprar um negocinho ali, você vai vender por um pouco mais. Daqui a pouco você vai ter um terreninho ali, você vai construir, tal. Aí ele falou, eu já faço tudo isso. Falei, cara, eu nunca fiz tudo isso. Falei pra ele, você tá vendo? Eu não fiz isso. Sim. Você já construiu e vendeu, você já comprou e vendeu. Eu não fiz isso. Ou seja, você já tá fazendo. Sai desse lugar de comparação e se preocupe que aquilo que está vindo na minha mão, eu quero não torrar e evaporar, mas o Senhor tem uma métrica de ensinamento para tudo isso. Sim. Que eu preciso saber para onde vai. E eu aprendi isso da pior maneira possível. Pior maneira possível. Meu testemunho está em cima disso, sim. Porque a gente estava aqui num culto. Na verdade, foi basicamente assim. Minha esposa foi viajar. E aí ela voltou de casa, a gente guardava o dinheiro lá num lugar específico. Não tinha Pix na época. E a hora que ela voltou, eu tinha torrado toda a grana, cara. Com besteira. Falei, nossa, mas tinha tanto? Tinha. Ah, eu saí pra comer ali, aí eu saí pra comer aqui, aí eu fui não sei aonde, e ela, cadê o dinheiro? Eu falei, não sei. E ela ficou muito chateada, nós fomos pro culto. A hora que a gente chega no culto, na Poema, tá sendo ministrada essa palavra. Que eu acabei de falar aqui, ó. Cadê o meu dinheiro? Pode crer, eu lembro dessa. E aí eu fiquei assim, meu Deus. E a hora que eu cheguei em casa do culto, sim, eu liguei a TV, tava estreando um quadro no Fantástico, chamado Cadê a Grana que tava aqui? Que era do dinheiro dos desvios das prefeituras. Sim. E cara, o que eu não chorei com a minha esposa e nem no culto, eu chorei no Fantástico. Ministrado. Porque eu via 3 vezes a mesma pergunta que eu não sabia responder. E eu falei, Jesus, tive uma conversa muito séria com Deus. Eu falei assim, Jesus, eu sou um péssimo mordomo. Sim.
Porque a mordomia cristã, o que é o mordomo? Que muita gente instalou esse drive errado na nossa cabeça. Que é a mordomia. Mas a mordomia cristã nada mais é que... O que é a vida do mordomo, gente? O mordomo, ele mora bem, come bem, anda bem, veste bem. Mas ele sabe que nada disso é dele. É tudo... Sim. Aquilo não pertence a ele. Então, se ele tem o coração de que aquilo não pertence a eles, ele vai cuidar com muito mais zelo. Todo mundo aqui já andou com um carro emprestado de alguém, a gente anda com mais cuidado. Já tocou com um instrumento emprestado de alguém, você toca com mais cuidado. Então, quando você tem a métrica de que isso aqui pertence ao Senhor, ele está confiando em mim, eu vou ter mais cuidado. Eu falei, Jesus, eu não fui um bom mordomo, o mordomo é isso. Eu não soube administrar e cuidar bem de uma coisa que era tua e eu pensei que fosse minha. Me perdoa, me dá uma nova chance. Eu comecei a ler, comecei a ouvir, comecei a conversar, comecei a pesquisar, comecei a assistir e comecei a tentar melhorar nisso. Então eu pude ver. Eu sei que você tá com muita coisa para liberar aí. Desenrola, mano. Cara, a parábola dos talentos, até o cara que enterrou esse um talento aí, Sim. de alguma maneira, ele se via no Senhor. Porque ele fala assim, cara, o meu Senhor é um Senhor que ele colhe onde não plantou. Cara, então assim, eu vou enterrar e vou devolver para ele, porque ele é muito rígido. Então, na verdade, ele se colocou nessa condição. Cara, se eu tivesse entregado um talento para alguém e alguém tivesse perdido esse talento, eu ia ter ficado muito bravo. Então eu vou guardar para eu devolver depois. Então até essa avareza do cara de guardar, trazendo o sentido da palavra avareza para guardar, reter, porque também tem uma outra vertente que é querer crescer rapidamente também. Tem essa vertente também da palavra avareza. Mas trazendo por esse lance do cara ter que reter, tipo assim, é o medo. Cara, eu vou perder. Então, na verdade, quando eu me comparo também com Deus e achar assim, cara, se Deus tivesse confiado, se eu tivesse confiado em alguém, e esse alguém tivesse perdido, eu ia ter ficado muito bravo. Então, eu vou guardar e depois eu vou devolver. Numa pretensa aparência de cautela. É o cauteloso. Eu fui de alguma maneira, fui cauteloso com aquilo que Deus me deu. Só que na verdade Deus já tinha confiado. A palavra é confiado. Então se ele te confiou, você pode ir, cara. Então não é preciso ser cauteloso quando Deus fala que ele confiou algo a você. Sim. Vai e vai sem perder o discernimento, né? Sim. Cara, a chuva cai sobre justos e sobre justos e sobre injustos. Tem muito cara prosperando, ganhando dinheiro e não é cristão, cara. Sim. Então a chave não está com os cristãos. Vários princípios bíblicos são a chave, como se fosse... Cara, no reino de Deus vai ter que ser mais ou menos dessa maneira aqui. Existe o império das trevas e existe o reino da sua maravilhosa luz. Pelo caminho do reino, é basicamente esse princípio que você vai ter que seguir. Para você permanecer lá, porque às vezes você pode começar seguindo os princípios e quando você chegar lá no terraço, você se perder. Como Davi. E tem um ambiente nisso também, que eu não acredito que seja uma verdade absoluta, mas seja uma face da mesma moeda. Eu acredito que traz exatamente esse contraponto do que o tímido conseguiu fechar aqui. Eu acredito que da mesma forma a chuva cai sobre todos e, cara, tá aí, o sol tá brilhando para todos, vai, cara, trabalha. O Senhor não tem compromisso com a nossa preguiça, Ele não tem compromisso com a nossa ociosidade, Ele não tem compromisso também com a nossa vaidade. Sim. Mas Ele tem compromisso com Ele mesmo, com a palavra dEle e com aquilo que Ele colocou em nós. Da mesma forma que eu, de repente, eu te emprestei meu carro e, de repente, eu falo, cara, então eu posso deixar meu carro na tua garagem? Não, posso, deixa aí. Aí daqui a pouco eu volto um tempo e eu bato na tua casa, mano, cadê o meu carro? Eu falo, cara, eu deixei lá em outra cidade, tá com tal pessoa usando. Como assim? Eu... Não tá nem comigo mais, eu passei... Isso aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu vendi um instrumento. Eu senti também, senti agora. Eu falei, olha aqui, tá muito vindo lá do subconsciente, a terapia, virou terapia, pega um divã, igreja. Mas assim, eu era moleque, eu vendi um violão pra um amigo meu, pra eu poder dar um upgrade no meu violão. Aí ele não me pagou, eu fui pedir o violão de volta, ele falou, eu semeei. Nossa. Eu falei, pô, que legal que você semeasse em mim, né? Que você colha. Exato. Mas assim, eu era menino ali e tal, mas basicamente a frustração que eu senti, eu acredito que é a mesma que às vezes Deus sente da gente de pegar
o que é dele, que é porque Sim. dele, por ele, para ele, sem Forte. mim nada por isso fazer, cadê o meu dinheiro? E de repente, então na dependência de Deus, desse ambiente, a gente vai ter o discernimento e o zelo. Porque Sim. o único cara dessa história toda, a pena que a Bíblia não fala como é que os outros dois multiplicou nessa parábola. Mas já deixa claro uma coisa para aquele que multiplicou. Aquele que não multiplicou, tá claro. Ou seja, ele confiou demais na terra. Sim. Ele confiou demais no modelo terreno para administrar um recurso que veio de forma sobrenatural. Forte. Então, cara, a gente atua nessa área. Ele tem negócio, tem terreno ali, eu também tenho. A gente sabe que é um dos melhores investimentos da terra. Mas exatamente isso. De repente, a direção de Deus para aquilo que ele está confiando em você é não se amoldar ao padrão desse mundo. Porque às vezes o segredo daquilo que o Senhor está colocando na tua mão está num lugar que ninguém está vendo. E nessa expectativa de dependência de Deus para todas as coisas, e ter esse zelo, eu lembro até hoje que uma das coisas que mais me tocou, assim que eu cheguei, há uns anos atrás, numa mesa, foi ouvir sobre Anag, né? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Sim. Salmos 34, 7. Ou 37, 4, não lembro. 37, 4. 37, 4. O Anag é o agrada-te. O Anag é o agrada-te. E o perigo tá onde? Tá em achar que a parte mais importante desse versículo é ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Sendo que a parte importante está na primeira. Exato. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, mime o Senhor. Tu cumprirás Faça o desejo do meu dele coração o seu se eu te mimo buscar. pessoal. É O isso. que é um mimo? Com um cara que começou a namorar do nada, sempre jogou bola com a molecada, com a galera, daqui a pouco ele, Aparece. amor, tô indo lá jogar. Daqui a pouco o aviso de tô indo jogar bola começa a virar quase que um pedido, né? Eu não posso ir lá jogar bola com os caras e tal. Mas no nosso relacionamento com Deus, esse mimo também de coisas que são básicas, mas Senhor, eu tô com... Vai do coração de cada um, só que isso vai trazendo uma coisa, e é onde eu fecho tudo isso, que traz a gente para um ambiente de muita dependência. Porque nessa dependência de Deus de falar, Jesus, é isso aqui, o que eu faço com isso? Às vezes, para tua surpresa, ele vai falar para você semear tudo isso. Às vezes, para tua surpresa, ele vai falar coisas que não tem nexo. Só que quando você tem coragem de fazer coisas no reino de Deus, e o reino de Deus envolve o reino e sua justiça, que envolve projetos de Deus, igreja, pessoas de Deus, isso é reino de Deus, a sua colheita vem 30, 60 ou 90, ou 100 por um. Você nunca sabe o quanto que vai vir de colheita. Um dia eu estava numa roda de homens muito ricos e eles começaram a ter uma fala disso, assim, porque eu abençoei a igreja tal, porque eu abençoei o ministério tal, sabe o projeto tal da igreja, eu que abençoei, todo mundo ali ganhando seus louros e créditos em cima das suas sementes e tal. Aí eu falei assim, gente, se vocês trouxessem o financeiro de vocês e eu trouxesse aqui um projeto para vocês, abrisse o compliance, mostrasse tudo para vocês e vocês não conseguiriam refutar, junto com o financeiro de vocês, que o resultado do investimento de vocês seria 30 vezes mais, 60 vezes mais ou até 100 vezes mais do que vocês iriam investir. Vocês iriam investir, os caras? Com certeza. Você tem esse projeto? Eu falei, não, eu não tenho ele, mas ele já existe. Aí eu falei assim, sabe o nome desse projeto? Eles, cara, o quê? Eu falei assim, chama Reino de Deus. Então, se vocês estão fazendo pelo Reino de Deus, quem que é o verdadeiro abençoado da história? Aquele que semeou uma semente ou o cara que está colhendo 30, 60 ou 100? Falei, gente, a igreja está aqui, tua empresa está aqui, o reino de Deus está aqui, o teu projeto está aqui. O reino de Deus, a sua justiça, a sua igreja, os homens de Deus, os projetos de Deus são infinitamente maiores que nós. No final, quem que está abençoando quem de verdade? Que você semeou 1000. Quem te garante que tudo que você está vivendo na tua vida não é a colheita dessas bênçãos que vocês estão querendo roncar grosso aqui? Cara, o ambiente todo mudou, a ficha caiu, todo mundo pôde entender. Então, o homem que não multiplicou ali dessa história toda, ele confiou demais no modelo terreno para confiar um recurso do céu. E muitas vezes viver na dependência de Deus, tanto no pouco quanto no muito, porque a fala de dependência sempre é do que teve pouco. A fala de todo mundo que levante a bandeira que todo mundo que levanta a bandeira de depender de Deus
vive de ajuda. Os principais. Só que a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Eu estava debruçado em cima desse versículo. E eu falei, por que melhor é dar do que receber? Porque só sabe dar valor. Cadê o box, né? Só sabe, também, mas só sabe, ao meu ver, assim, só sabe que é melhor dar do que recebeu quem precisou receber. Sim, sem dúvida. Se você já precisou receber, meu amigo, e sabe quanto que aquilo veio muitas vezes no 45 de segundo tempo, e por mais que entrou com uma benção, entrou trabalhando muito o seu caráter, a sua humildade, quebrando o seu orgulho de... Cara, eu sei que a minha família, o que é ir numa bicicleta voltando com cesta básica da igreja, que a igreja deu. Isso quebra, cara. O que é você precisar pagar e, cara, você não ter mais, já orou tudo e não tem conversa. Sim. Tal horário vai, é 10 horas da manhã. É isso. E deu 5 para as 10, Deus, o senhor não vai fazer, e de repente você precisou pedir para alguém, cara. E esse alguém teve para ajudar. Isso quebrar o seu orgulho. Então, só entende que melhor é dar do que recebeu quem já precisou de mais. Ou de menos, mas já precisou. Então, você entende o valor que é melhor você ter para dar do que você viver precisando de receber. E aí eu falo que são duas filas, né? É. Porque ele vai dar pão para quem come, mas ele vai dar semente para quem semeia. É. Eu acredito que são duas filas, que você só vive em uma delas. Então, ou você vai ser o necessitado do pão, e o pão, eu preciso, Deus, eu preciso, e realmente vai ter necessidades, e teremos necessidades, né? Vamos ter necessidades, mas tem uma outra fila, que é a fila da semente. E a tua angústia já não é mais pelo que você precisa, mas a tua angústia é onde eu vou semear. Que é Canaã, né, cara? É. E ali você já tá plantando e tá colhendo. No dia que você entrou em Canaã, o maná cessou, né? É isso. E agora você vai começar... da terra, o maná cessou na hora. É. Então acho que tem esse divisor realmente. E agora você vai precisar plantar, colher, discernir, guerrear. Vai depender, pôr a mão, né, cara? Vai pôr a mão. É frustrante, porque você... trabalho, né? Porque você vai ter que trabalhar mais do que antes. Você fala, nossa, mas agora que eu achei que... Pois é. Quantas palavras de conferência me ensinaram que eu não precisava fazer na força do braço. Eu falei, mas pra manter nesse lugar, você vai precisar lá. O mundo já se misturou com a igreja, né, cara? Não tem como. A igreja, apesar da gente falar o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, a maior parte das nossas coisas, né, da igreja tem se misturado muito com o mundo, até porque você precisa criar um canal na terra. Sim. Com o céu para que você seja abençoado. Você precisa construir um link para que Deus possa te abençoar de alguma maneira. O dinheiro não vai vir do nada, né? O recurso não vai vir do nada. Você cria ali um canal e você consagra aquilo a Deus, aquele plano a Deus, e você espera que através desse canal Deus te abençoe de alguma maneira. E Deus também te deu dons, fora aquele canal, Deus também te deu dons de alguma maneira para que você possa viver um nível de prosperidade. E aquela frase é clichê entre nós, mas é verdadeira. Que a prosperidade não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. Porque senão a gente vai cair na teoria da prosperidade, que é sempre ter. Agora, qual agricultor que planta e não espera colher? Então, cara, é óbvio que em algum momento você vai... você é um semeador, a palavra diz, né? O semeador saiu a semear. Tem sementes nossas que vão cair em bom terreno, tem outras que não. Agora, cara, é melhor que se você tiver a perspectiva de qual é a melhor terra, você não ia desperdiçar semente. Você ia sempre semear em uma boa terra fértil. Uhum. Agora, na maioria das vezes, você não sabe que terra que é. O semeador só saiu a semear, cara. Você, muitas das vezes, a Bíblia ela dá direção para você dar esmola, por exemplo, né? Então, o pessoal fala muito, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, né? E aí, em algum momento, alguém pode reivindicar essa... Ô Deus, eu tenho um dinheiro que eu te emprestei. Tá rendendo aí. Ô Deus, por favor, agora é a hora. Muitas vezes, eu, em alguma proporção, já quis reivindicar algo assim de Deus, né? Por algum momento, por necessidade. Deus, o senhor tem alguma coisa para fazer? A hora é agora. E aí o cara vai lá em Malaquias também e fala, né? Põe o Senhor à prova. Cara, eu nunca pus o Senhor à prova, usando esse versículo sendo dizimista desde quando me converti. Agora, eu não acho errado quem quer colocar, quem quer reivindicar algo ali no momento de necessidade,
Fala, Deus, todas as minhas sementes, se o Senhor quer fazer algo, por favor, faça agora nesse momento. Então acho que vai de cada um também. Eu acho que alguns plantam porque querem colher, outros plantam porque são semeadores mesmo, mas a colheita ela é certa de algum momento. Eu acredito que tem pessoas que nascem com um dom para algumas coisas específicas e tem muita facilidade. Para outras, a chave dela vai ser extremamente emocional. Cada um tem uma ligação com o dinheiro de alguma forma. Eu, particularmente, consigo defender na minha vida e em todos os sentidos. Você vai falar com alguém da área emocional, aí os coaches, e ele vai falar que o dinheiro é emocional. O outro vai falar que veio do aprendizado. E cada um vai ter a sua verdade para falar o seu ponto de virada, o seu ponto de o que fez ele entender, o que mudou o jogo, qual foi o dia D. Eu, na minha vida, foi extremamente espiritual. Então, assim, eu sei que para cada um pode ser de um jeito. Para mim, é extremamente espiritual, não à toa que o único Senhor dos Senhores, em um momento ele fala, peraí, tem outro também, tá? Esse aí é o mamãozinho, ele consegue tomar o meu lugar no coração de muita gente, tem a ver com a primeira pergunta. E para mim, nesse sentido eu cheguei, eu já tinha vivido altos e baixos na minha vida financeira, em não ter preguiça, em ter boas ideias, trabalhar, ter resultados, mas ser um péssimo administrador. E fazer muito na força do meu braço, daqui a pouco perder tudo, daqui a pouco... E aí eu cheguei aqui e muito cedo eu ouvi isso, cara. Viva pelo poder da sua semente. Eu abracei essa chave, falei, cara, eu vou viver desse jeito. Um cara não que nem esse aí tá esperando colher. Eu vou viver desse jeito. Se você quer viver do poder da sua semente, você precisa viver do poder da sua colheita, né? Agora, abrindo uma janela para aquele ponto que você havia falado lá do melhor dar do que receber também, cientificamente os caras fizeram exames, né? De quando você dá alguma coisa para alguém e você libera hormônios e tal, toxinas boas, serotonina, né? E aquilo fica por 30 dias. Um hormônio dias que a grávida tem na hora de dar a luz, onde ela está sentindo a maior dor do mundo. E no momento de dar, é diferente. E no momento que ela está sentindo a maior dor que uma mulher pode sentir na história, que é de dar a luz, o hormônio que é disparado é do maior amor que ela pode sentir também. Então já foi liberado que o nosso cérebro libera esse mesmo hormônio. Eu poderia loucura, né? Preparado melhor para falar o nome desse hormônio, mas coloca, o editor, coloca embaixo aí, ó. Esse nome aqui, ó. Vai dar trabalho pros caras aí. Mas é fácil. ChatGPT. Agora, cara, e quem recebe fica durante 7 dias somente. Uhum. Então o cara que deu, ele fica por 30 dias sentindo essa parada. Assim, eu fui numa conferência e 3 dias não fui para ministrar e alguém apontou um dedo para um pastor, falou, Bruno, esse pastor aqui, empresário, homem de Deus, próspero, ele semeia um carro zero todo ano na vida de alguém. E bem nessa época do ano. Acabou a conferência para mim. Eu fiquei 3 dias olhando para aquele pastor, falando, Deus, faz ele me ver, eu preciso, tô a pé, Deus, o Senhor sabe, tu sabes. E Deus, quando o pastor me viu, ele só me deu a paz, não me deu um carro. E aquilo me frustrou demais, porque eu vinha num processo que eu não sabia, que era de uma autocomiseração, onde eu sabia os exatos tempos que eu tinha tempo com Deus no meu sacerdócio, mas eu não pedia nada. Mas daí a expectativa errada. Exato. Que você tava falando lá. Aí eu não pedia nada. Eu falei, não, mas eu não peço nada, porque eu não queria gastar a ficha. Imaturidade. E aí, quando eu gastei minha ficha pedindo, Deus, faz ele me ver, ele viu e só me deu a paz, não me deu o carro. Eu cheguei em casa frustrado, falei, poxa, Deus, o Senhor sabe que eu preciso desse carro. Não era sobre chegar bonito no estacionamento da igreja, nem só puxar, bater perna. Eu preciso fazer tua obra. E quis jogar na cara. E aquela obra... E Jesus falou muito claro comigo naquele dia. Falou assim, você quer? Com Deus não pode. Foi isso que eu entendi do céu. Você quer? Eu falei, quero. Mas a minha resposta de coração era um carro. E a hora que o Senhor falou assim, então abra tua Bíblia Apocalipse. Eu falei, não, nossa, não pode ser Provérbios. Apocalipse, já logo de cara. Capítulo 1, versículo 5 e 6. Através do sacrifício de Jesus, eu vos tornei reis, sacerdotes e filhos. E eu fiquei muito tempo da minha vida mergulhado nesse versículo. Reinado, sacerdócio e paternidade de Deus. Ser co-herdeiro ao lado de Cristo. E a minha herança eu não acesso quando eu morro. Ela começa a contar a partir do momento que eu já nasci, meu irmão. Ele me viu desde o ventre da minha mãe.
Tem coisas que eu já posso acessar hoje. E a única coisa que me impede de acessar as minhas heranças em Deus é Gálatas. Que o filho, enquanto é imaturo, ele é igual a um escravo. Que ele não pode participar da herança do seu senhor. Ou seja, É isso aí. o escravo já não vai participar da herança, mas o próprio filho de sangue também não vai participar pela sua imaturidade. Então, você falou assim, o que está te fazendo deixar de acessar o que eu tenho para tua vida é porque você não amadurece. A prova aí disso já começou com a tua oração, gastando 2 anos para fazer um pedido. Quando pediu errado. Não recebe porque pede mal. Eu falei, Deus, então o que é pedir certo? É uma conversa muito ampla, mas assim, eu vi o resumo disso. Abracei um processo de entender que um rei ele não deseja o pertence de alguém numa conferência durante 3 dias. Um rei ele olha para uma sociedade, uma cidade, um bairro, pessoas e vê a necessidade disso e ele tem para suprir. Deus, mas eu ainda não tenho para suprir, mas você já tem esse coração? Ah, eu tenho. Aí que vai a balança, porque para Deus tem a ver com o coração. Tudo sempre tem a ver com a motivação. Sim. Samuel, eu não olho como Deus, vocês olham, Samuel. Sim. Eu olho o coração. Sim. Você está olhando a estatura de quem tem pinta de ser rei. Eu estou olhando quem tem coração de ser rei. E aí engana-se quem acha e quem mente para si dizendo, por que você quer prosperar? Se faça perguntas, bicho. Por quê? Sim. Se toda essa resposta tivesse somente a ver com o seu patrimônio, com a sua conta, com seus desejos, com seus sonhos, com a herança para os seus filhos, e nada disso tange o reino, você já tem um forte candidato a não conseguir. E se você conseguir, pela força do seu talento, graça e tudo mais, provavelmente esse lugar vai te perder. Porque ele vai tomar o teu coração. A mentalidade escrava e não de... Como que eu sei que eu não vou... Se primeiramente o reino de Deus é a sua justiça, o resto vai ser acrescentado. Se você vê necessidades no reino, gente, tinha uma mulher há anos querendo engravidar. Ela não conseguia engravidar. Ela pedia para engravidar. Mas um dia ela conseguiu enxergar uma coisa que mais ninguém via. Que aquela nação faltava profeta. Faltava sacerdote. E ela falou... Deus, o sonho que eu tô te pedindo há muito tempo. É a brecha. Se o Senhor me der, eu devolvo pro Senhor. Aí que tá o segredo, cara. Eu devolvo pro Senhor. Mas eu tô aqui, eu devolvo pro Senhor. Eu vou... E ali nasce um Samuel, cara. Isso fala o cara foi dela, que não ele teve peso de rei, de juiz e de profeta numa mesma nação. Porque ela viu que não tinha mais a ver com ela. Ela teve coragem de entregar aquilo que era. Então, se você acha que aquele que sonda os corações não vai conseguir sondar, ele vai. A prova disso é... Como eu sei... Ah, beleza, já tenho pelo menos o coração de querer abençoar mais o reino de Deus. Sim. Quer ser pego na sua auto-mentira? Se você não faz isso hoje no pouco, você nunca vai fazer no muito. Não. Isso já é bíblico. Se você não faz isso no pouco hoje, se em todo ofertório, se com pessoas, se com alguém na rua, se você no pouco você já não faz, você nunca vai fazer no muito. A palavra é isso. Cara, eu tava conversando com um cara que ele foi fiel no pouco. E quando ele chegou no muito, ele deixou de ser dizimista, cara. Que era o básico, assim, mano, vamos entrar sendo dizimista, que é o básico. Primeiro passo. Primeiro passo ali. O cara ser um dizimista. Ele deixou de ser. Porque ele falou, cara, quem fez tudo isso fui eu, não foi Deus. Sim. É uma parcela muito grande para eu entregar isso aqui para Deus. Sim. Então, na verdade, o cara se desviou, sim, né? Então, o Brunão abriu umas 300 janelas muitas. Que eu queria falar aqui, cara. Dízimo, oferta. Ia acabar só amanhã. Tudo isso é uma janela, sim, que Deus só quis trabalhar e ensinar uma coisa pra gente. Generosidade. Os olhos se abrem quando o pão foi partido. Sim. Não foi com a rema da conversa, não foi com... Sim. Mesmo com o fogo queimando, os olhos não se abriram. Sim. Os olhos só se abriram, eles só reconheceram o corpo de Cristo no partir do pão. Então, o segredo do evangelho sempre teve em dividir. E aí ele criou meios para que a gente aprendesse a ser dessa forma. Então, ouvir de pessoas que nós somos pastores e que não somos assalariados da igreja, não que quem não poderia falar tão quanto. Mas assim, para não soar que não, os caras são, já que eles dependem vivem disso, não, estão ouvindo de pessoas que não vivem dessa esfera. Então pode falar com clareza de falar, cara, seja mesmo generoso, não tenha dó, porque o Senhor, ele não tem coragem, ele tem muita coragem de depositar muita coisa em você, que você tem coragem de devolver para ele. Antes da gente ir um pouco mais a fundo na generosidade e também na semeadura,
Eu queria saber se vocês, cara, vocês concordam comigo nessa relação. A gente começou falando, vocês citaram o servo que tinha pouca capacidade e recebeu um talento só, e tinha outros que receberam mais talentos porque tinham mais capacidade. A gente também falou agora de ter uma mentalidade de escravo e de repente evoluir, passar por um processo onde você passa a ter uma mentalidade de filho herdeiro de Deus, onde você quer aquilo para que isso sirva o reino, né? Assim como a mãe de Samuel. Então, você acha que a gente pode comparar isso com também a questão que você levantou lá no começo? Eu era um mau mordomo, eu não gerei isso muito bem, e agora passei a ser um bom mordomo. Você acha que essa faz parte da caminhada cristã, sabe? Ter essa mentalidade de escravo, passar a ter uma mentalidade de filho. E da mesma forma, ser um mau mordomo das coisas de Deus e passar a ser um bom mordomo. E também, sabe, você acha que tem uma relação nessa caminhada, tipo, de evoluir, de sair de um lugar e o nosso relacionamento com Deus gerar tudo isso na gente, até a gente chegar nesse lugar de mais maturidade, onde a gente entende, sabe, eu quero alcançar as riquezas e os bens, mas talvez, cara, por um propósito, porque o reino precisa disso e eu vou servir o reino dessa forma. Você acha que essa metanoia, esse meio do caminho, é o que às vezes falta pra gente, sabe? Um relacionamento com Jesus que gera essa transformação, que depois vai proporcionar a gente viver algo mais incrível nas finanças, ministerialmente e tudo mais? Eu acredito que sim, que o caminho da maturidade que vai nos dar acesso à herança, ela vai bater no ponto de cada pessoa de forma diferente. Sim. Para algumas pessoas vai ser... Tem bons mordomos cheio de grana na conta e tem maus mordomos cheio de boleto atrasado e recebendo pouco. Da mesma forma, tem pessoas que recebem pouco, mas administram muito bem. Sempre souberam administrar. Então, o princípio do guardar o quinto avo ali, a quinta parte, é desde lá, para que num tempo de escassez, que os tempos acontecem. E você tenha para dar, de ninguém tomar emprestado. O cristão genuíno, a prosperidade, ela tá ao acesso do cristão genuíno. Davi disse, né? Hoje eu sou velho, mas eu já fui jovem e nunca vi o justo mendigar o pão. Então o cara tinha uma trajetória, uma vida longa, ele falou, cara, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Então essa jornada que ele presenciou, ele fala de uma prosperidade acessível a todos os servos de Deus ali. Porém, aí entra no nível de mentalidade. Todos tinham saído do Egito. Poucos, a mentalidade tinha saído do Egito. Sim. Né? Sim. Todos saíram Sim. do Egito. Agora, alguns ficaram com a mentalidade presa lá no Egito. Sim. Então, quem estava com a mentalidade de fora do Egito, já pensando e olhando para a terra prometida, falou, cara, se o Senhor prometeu, dá sim para nós entrarmos ali, é o cara que confiou naquilo que Deus falou. Foi o cara que recebeu o talento, Deus falou assim, eu tô te confiando um talento, cara. Vai lá e multiplica. Sim. Esse cara falou, se Deus falou que eu vou entrar, mano. É isso aí. Eu vou entrar. Aí ele mudou a mentalidade dele. Sim. Então, a prosperidade tá acessível do cara. Tá, o cara também comia maná. Sim. Só que ele não acreditava que dava para entrar lá. Sim. Então ele tava no mínimo de acesso à prosperidade que Deus dava, que a água saía da rocha, codornizes caíam do céu. Ele tava vivendo aquilo ali. E ele nem... Cara, ele tava com a mentalidade do Egito. Agora, o cara que olhou e falou assim, cara, tem como eu entrar. A mentalidade mudou e ele vai entrar. Uhum. É isso. E aí... Nossa de mente. Totalmente. Eu lembro que nessa aplicação e nessa perseguição, quando eu falei, eu fiquei um bom tempo mergulhado em todos esses versículos, foi procurando caminhos de maturidade. Foi perguntando para pessoas que eu enxergava que era melhor que eu nessas áreas. E você tava consciente nesse rolê? Todo consciente de, cara, eu falhei em todos os sentidos nisso daqui. Porque geralmente, eu fui moleque, cara, eu tipo não assim, tenho esse nível de consciência. Eu fui... Não, eu Você é valiosíssimo. eu consegui identificar... Ele tava sóbrio no momento da treta, né, maior, né? Cara, no meio foi... da porradaria, tipo, você só quer saber em quem que você vai bater, né? Foi num dia só, cara. Foi num final de semana só. Minha esposa falando, cadê o dinheiro? Eu falei, não sei. Chegar na igreja, Deus, cadê o dinheiro? Eu falei, não sei. Chega em casa, Glória Maria, cadê o dinheiro? Eu falei, não sei. E tipo assim, a verdade é essa, Jesus. Sempre parece que pingava igual uma água na chapa, assim, aí, ó. Não tinha preocupação, zelo, só tinha preocupação em querer ter mais e não quando tivesse mais o que fazer com aquilo. Então eu falei, cara, eu preciso amadurecer em todas as áreas. Então deixa eu ouvir. E aí eu fui perguntando para muitas pessoas, procurei todos os caminhos possíveis, orei, Jesus me ajuda. E o negócio da oração certa, gente, a gente não deve parar de orar.
Mas não é à toa que ele disse que a gente não recebe, que a gente pede mal. Então, Quando que eu devo parar de orar? nunca. Ele fala pra você insistir na oração. Insistir na Mas eu tô oração. insistindo errado. Exato. Como que você sabe? Exato. Você sabe perguntando pro Espírito Santo. Aí, jogando as costas do Espírito Santo. Sempre Quando volta que... pra Mateus 6,6. Não, mas daí... Mas até no Mateus 6,6, cara, eu gastei anos da minha vida no Mateus 6,6 fazendo orações erradas. Então, é isso que eu tô falando. Porque do Mateus nada 7 eu fala pra você vivia- insistir. Bater, a exato. porta abrir e se usar. Exato. Só que aí se eu tô batendo e não tá abrindo, se eu tô pedindo e não tá coisando, de repente tem outro texto que vai falar, calma aí, não joga tudo nas minhas costas só porque você viveu uma parte, porque tem uma outra parte aqui. E a outra parte é, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Eu falo, então o que é pedir mal? Eu tô pedindo coisas que só tem Para a ver o próprio comigo, deleite. para o próprio deleite. Eu não tô perguntando pro Espírito Santo, eu não tô falando assim, Espírito Santo, me ensina a orar. O que eu devo pedir? O que eu devo... E para sua surpresa, meu amigo, você vai ter um outro nível de sensibilidade no seu Mas é hora de sacerdócio chegar com o Senhor. muito. Mas o teu coração foi sendo forjado e treinado para aquilo tudo. Você vai tendo sabedoria de fazer boas perguntas. A gente sempre fala isso. A gente vive num ambiente que valoriza muito tempo de mesa. Se você chegar numa mesa e trouxer boas perguntas, você está no lugar certo, com as pessoas certas, ouvindo a coisa certa, só tem o poder de te amadurecer anos e minutos. É o favor que você tem no corpo de Cristo de ter respostas de ambientes muito mais profundos, que um dia você vê teu coração pendendo para aquele lado, você fala, opa, fulano passou por isso, então é assim que eu respondo. Só que e aí isso vem o coração do quê? O coração da prosperidade, de querer crescer. Então eu quero crescer em entendimento, crescer em sabedoria. Samuel crescia em sabedoria e conhecimento diante dos olhos de Deus e do povo. É deixar de ser o servo que tem pouca capacidade. E aí a gente não quer desenvolver o nosso conhecimento, E sabedoria, outra, cara, perguntando, o alinhamento acessando. também de expectativa. É. Nós estávamos falando sobre isso. Uhum. O Brunão falou uma coisa interessante ali, cara. Ele estava usando alguns exemplos de alinhamento de expectativa. Isso aí antes de nós começarmos a gravar aqui. Então, José, ele teve um sonho, cara. Só que aquilo aconteceu não da maneira que ele esperava. Tem isso também. Às vezes o cara, ele condiciona a viver uma coisa se for por esse caminho aqui. Deus, eu gostaria que o senhor fizesse isso aqui, ó. Boa. Deus, eu quero prosperar nesse negócio aqui. Uhum. Dessa maneira aqui eu quero prosperar. E aí Deus fala, não é assim. Mas a gente tá falando, Deus abençoe esse meu projeto. E não tá perguntando para ele, Deus, onde é o meu lugar? E aí, Onde é o meu lugar cara, naquilo que o senhor tem? tem uma passagem que diz assim, né? Cara, você ainda vai estar usufruindo, eu não lembro a palavra exata. Cara. Tipo, seu celeiro vai estar cheio, você vai ter que se livrar daquilo. Então você fala, cara, mas Deus, eu trabalhei por esse celeiro aqui. Uhum. É isso. Mas você tem que se livrar dele. Porque a minha expectativa era aquele primeiro celeiro. Aquilo foi o resultado de uma oração que eu tive um dia. Então, para mim, foi alcançar uma promessa. Agora Deus está falando, sai fora dessa promessa que era tua. Eu fiz para você, não fiz? Fiz. Agora, vem viver algo maior. De repente, pode ser isso também. Então, um alinhamento de propósito ali, daquilo que Deus tem para você. José, eu te dei um sonho, cara. José foi lá, foi menino, contou pros irmãos o sonho que ele teve. Todo mundo se curvava a ele, tal. Daqui a pouco ele tava num poço, daqui a pouco ele tava num presídio. E, cara, ele falou, não tem nada a ver, cara. Quando você não tem clareza de propósito, você sente que você cabe em qualquer um. E você pede para Deus constantemente te abençoar nas suas mais mirabolantes ideias. Quando você tem clareza de propósito, a gente tem o costume de errar na falta de ajuste das expectativas, de como isso vai acontecer. E na verdade, a gente vê que todo grande milagre, o final não tinha a ver com o Mar Vermelho. Não tinha a ver com... A gente vê que na verdade o milagre final foi só a cereja do bolo de todo o preparo e em quem você se transformou naquela trajetória toda. O processo que transforma. Só que se a gente não alinha expectativa para aquilo que vai acontecer, a gente não desfruta do processo, não aprende, não se torna quem a gente deveria se tornar para chegar naquele lugar. E alguns chegam e se perdem, e outros não chegam e se perdem também. Porque não soube abraçar tudo isso. Numa dessa, o que eu enxergo? Um dia eu tive uma mesa com um casal, eles nos chamaram, e ali a gente viveu duas coisas ao mesmo tempo. Mas
Eles trouxeram uma frustração de toda pessoa que pega uma palavra como essa e se torna um perseguidor dela. Falou, cara, eu quero viver. Eles falaram assim, eu sinto que... o pai daquela família falou assim, Bruno, eu sinto que eu semeio mais do que eu colho. E aí bate, porque, cara, eu não tenho um ser humano mega espiritual que consegue falar, não, nunca pensei isso. Pensou. Eu acho que eu semeio mais do que eu colho. Aí eu falei assim, a minha resposta foi... Falei pra ele assim, você joga bola? Ele, Você é jogador? Ele, não. Quantas vezes por mês você joga bola? Eu jogo bola, sei lá, às vezes uma por semana, ou às vezes 2 no mês, às vezes uma vez por mês. Fala assim, então, você tá entendendo? Você tá botando expectativa de um resultado de um jogador em cima de alguém que faz uma coisa de vez em quando. Como que eu sei que você faz mais de vez em quando do que você acha que você tá fazendo? Dele, como você sabe? Fala assim, que a palavra diz, saiu o semeador a semear. Isso não era uma coisa que ele fazia, se tornou quem ele era. E quando você a sua angústia já não é mais por colheitas, a sua angústia é por terra e semente. Então, você se torna... E por que eu vivi 2 coisas naquele mesmo tempo? Porque já era conversado em casa. Quando eu falei, vou me tornar um perseguidor dessa palavra, eu saí de semeando desenfreadamente. Tipo assim, é isso que você quer? Então, toma aqui, você quer um coração generoso? Fui. Todos os dias. E eu tenho feito isso há alguns anos já. Só que ao mesmo tempo até tem uma palavra que eu brinco, né? Que do nada o diabinho do Tom e Jerry, assim, veio o diabinho e o anjinho. Falou que a necessidade e o propósito veio falar comigo. A necessidade falando, Bruno, você não tem nada, Zé. Você vai semear as coisas em 20 dias, acabou tudo. E a hora que eu dei ouvido pra isso, o propósito veio gritando. Falou, cara, você vai dar ouvido pra necessidade? Se você não for fiel agora, nesse pouco. Qualquer muito que pingar vai ser igual o pingo na chapa de novo na tua vida, que sempre foi. Começa agora. Aí eu comecei e fui indo. E eu falei pra minha esposa, Bruno, você tá exagerando. Eu falei, Miriam, eu vou exagerar. Eu tô no propósito de me tornar um semeador. O dia que eu passar do ponto, Deus me avisa. E aí, passou em algum momento? Quando eu tava indo pra mesa com esse casal, que além disso, que eu não sabia que seria a crise, eu sabia que eles estavam passando por um período muito difícil financeiro, e já era muito da nossa parte, falando, não, vamos... Eu tinha levado um envelope com uma quantia para semear no final dessa conversa com eles, que eu sabia que isso é selar essa palavra, para eles verem que Deus estava sustentando. Tinha todo o script pronto. Só que antes disso eu recebi uma ligação de um grande homem de Deus na nação, assim, que se move muito no profético. E aí ele falando assim, Deus manda te dizer que você aprendeu a ser tão generoso que a sua generosidade está atrapalhando o processo dele na vida de algumas pessoas. Chegou o tempo de você começar a discernir a terra. Aprenda a discernir a terra. Aí eu falei, Miriam, então agora chegou. Chegou a época. E aí eu fui, amém, cara. A hora que eu tive a mesa com aquele casal, ministrei, os dois choraram, oraram por ele, oramos. A hora que eu fui enfiar a mão aqui na bolsa, assim, pra pegar o Espírito Santo. Não, nossa. Aí foi a luta. Eu falei, como assim? Poxa, tô vendo alguém descalço, tá precisando de um calçado, eu tenho um calçado. Não vai, isso não vai me... Não. E aí eu vi que era um processo de Deus na vida deles. Sim. Mas foi difícil. Então, Bruno, você tá pagando de maior generoso? Não, cara. Maior o tamanho, maior o tombo, maior a queda, maior as direções, maiores... E vai dando, assim, constantemente. Então é um exercício que nunca teve a ver com pouco e com muito. Sempre teve a ver com o coração. Sempre teve a ver com a mulher lá. A maior oferta foi das 3 moedinhas. Cara, nossa... Você colocou uma moeda a mais aí, que foi 2 só. Foi 2, né? Cara, nós fazemos parte de uma família, assim, muito generosa, né, cara? Todos os nossos irmãos são muito generosos, assim, tratando de semente. Você vê, cara. Você não consegue ir num lugar, assim, num rolê e não ser abençoado de alguma maneira, né? Alguém estendendo ali, sendo o primeiro. Às vezes a gente encosta 2, 3 celulares na mesma máquina de cartão, vamos ver qual que vai passar.
Né? Vamos ver quem tá orando mais, vamos ver quem vai passar aqui e tal. Fiz questão de vir com o relógio que o Brunão me deu aqui, já que a gente ia falar de semente. O Brunão é um dos caras realmente mais generosos. Falei isso quando nós abrimos aqui o vídeo, porque isso também de alguma maneira é inspirador. Você vê vários exemplos bíblicos. A Bíblia diz assim: o que sua mão esquerda fizer, a direita não pode saber. Mas você vê exemplos bíblicos, cara, de generosidade. Você começa a ver testemunhos do que Davi deu para a construção do templo, do que Salomão deu, do tesouro pessoal, e depois do que todo mundo ali deu, e da família de fulano de tal deu isso, deu aquilo. Então assim, eu acho que de alguma maneira, quando nós falamos, Deus sonda o coração, né? Então se eu estiver falando para me aparecer, eu já perdi aquele galardão. Sim. Mas se eu estiver falando no ensino, eu acho que isso ganha até mais galardão. Então o Brunão não tá falando, quem tá falando dele sou eu, ele tá falando dele mesmo. Então o Brunão realmente é um cara extremamente generoso. Pude ver, já presenciar dezenas de vezes, né? Então, como não é você que tá falando, não, eu tô falando por você. E não é tudo que ele vive hoje assim, é realmente pelo poder da semente e Deus trabalhando no coração dele, da Miriam, dos filhos. Um homem muito bem casado, uma família abençoada. Então nós somos testemunhas oculares daquilo que Deus fez quando ele chegou e tem feito até hoje, e o que ele tem estendido para outras pessoas, que possivelmente ele nem vai falar aqui, né? Dos projetos que ele faz e das tantas outras pessoas que o ministério dele, a família dele acabam tocando aí, mas que queria deixar registrado aqui. Glória a Deus, obrigado. A gente vive nessa atmosfera de muita generosidade como igreja. E, cara, aquilo que a gente admira, respeita, honra, eu acredito que aquilo que a gente se a gente honra essa atmosfera, vai ser essa atmosfera que a gente vai colher, né, cara? Sim. Você falou sobre mentalidade ali. É um tanto delicado falar sobre, mas como eu já falei em pregação, fica aberto. Mas eu, inicialmente, começando a viver ali algumas colheitas desse estilo de vida e vendo o Senhor mudar a nossa esfera, e a gente com zelo e preocupação. Mas um zelo e preocupação no mesmo lugar que tinha da gente não querer prosperar há outro tempo antes. Que a gente era da fase de não querer. De que dinheiro é a raiz do mal, que a galera se perde nesse lugar, que tal, que a evidência, que a fama, que o sucesso, que o dinheiro corrompe o homem, né? Então a gente era desse lugar, não, aqui. E a mentalidade foi mudando, a maturidade veio vindo, o Senhor foi expandindo a nossa mente, tal. E quando eu lembro que nós fomos num lugar, Deus nos deu uma palavra, usou uma pessoa para falar com a gente nem sabia sobre o Joshua. E essa pessoa falou assim: você tá orando e falando que você só vai ter filhos espirituais, mas eu vejo teu ventre brilhando e tá. E começou a profetizar. E tipo, naquela semana a gente descobriu que a Miriam estava grávida. Nós ganhamos chá de bebê de 4 cidades, 4 igrejas diferentes semearam chá de bebê na gente. A gente pôde semear as coisas assim para mais, sei lá quantas crianças que iam nascer, porque sobrou muita coisa. Foram 4 cidades. Foi Bertioga, foi Taubaté, foi São José do Rio Preto, foi Fernandópolis. 4 cidades, 4 igrejas, 3 que nós já fizemos, uma que fazemos parte, 2 que já fizemos parte e uma que é amigos e tem uma aliança. E numa delas, a mesma pessoa que orou, ela começou a falar sobre coisas, falou: Deus está me mostrando uma casa grande, Deus está me mostrando 2 carros vindo para vocês, tal. A gente olhou um pro outro e tal, falou: cara, que doideira esse negócio, né? Tipo, a gente nunca recebeu palavras de Deus, assim, de coisas específicas e ainda mais material e tal. E de repente, a casa tava ali prestes a acontecer, no jeito nosso, no padrão nosso de viver, de fazer propostas absurdamente indecentes e espirituais, e as pessoas aceitarem. E de repente apareceu uma oportunidade, assim, foi assim, tudo, sem muita força nossa para aquilo, mas. E quando a gente estava prestes a dar todo aquele passo, a gente viu o nosso coração todo temeroso do que as pessoas iriam pensar. Falei: nossa, mas como é que vai ser? Porque a gente, nossa, o que as pessoas vão pensar e tal. E a gente já tinha uma palavra de Deus, mas toda a nossa preocupação com a opinião alheia, disfarçada de um zelo, que vestem a mesma roupa, mas isso tudo tem a ver com a motivação do coração. Né? Ali era o contrário.
Era realmente um medo de avançar disfarçado de um zelo, mas não era um zelo genuíno. Era só gatilhos errados mesmo. E a gente foi orar, Deus deu uma palavra pra Miriam, Deus me deu uma palavra. E ela falou assim, olha, Bruno, Deus me deu essa palavra. Eu falei, Miriam, Deus me deu essa palavra. Então a gente já entendeu o propósito, o porquê dessa expansão na nossa vida. A palavra que Deus deu pra minha esposa foi em cima de Isaías, olha, os reis virão e as nações verão. Então eu falei, Miriam, então prepara quarto. A gente precisa de quartos, a gente precisa receber pessoas que têm autoridade no reino de Deus, a gente vai honrar ela das melhores maneiras possíveis, precisa ser quarto melhor que o de hotel, a gente vai, tipo assim, honrar no máximo, é para isso, e as nações verão. Então a gente entendia que ali, e nessa casa, lá, pô, nasceu, eu fazia lives de adoração, ali a galera adorando na mesa, ali nasceu É Tudo Sobre Você, nasceu Só Tu És Santo, ali nasceu Emaús, numa roda com essas pessoas adorando ao Senhor, nasceu um monte de coisa, só que de repente uma das pessoas veio em mim e eu quero ouvir, ele falou assim, Brunão, pô, queria te dar um conselho. Eu falei, não, beleza, tô aqui, cara, eu vejo que você posta, assim, a galera na tua casa, se churrascando, você posta um menino brincando, correndo, dá pra ver que tua casa é grande, dá pra ver que tem ali 2 carros na garagem, eu acho que você... Aí eu falei, cara, se é por questão de segurança, eu moro, graças a Deus, é um lugar seguro, não tem, assim, nunca teve um caso aqui, não, é por questão de exposição, é porque cara, você é um menino de louvor, você é um pastor, você isso, você aquilo, o que as pessoas vão pensar, porque dá pra ver que Jesus tá te prosperando, dá pra ver que tua vida é isso, eu acho que você tinha que viver uma... E aí eu olhei pra ele e falei, entendi a preocupação dele, não era mal, mas eu também entendi uma coisa, de onde vinha essa preocupação dele. E eu falei pra ele assim, cara, eu queria fazer um combinado com você, um acordo. Dele, qual? Eu falei assim, se você nunca mais postar, pregar, e viajar por aí dando seu testemunho que Jesus te curou do câncer, eu nunca mais posto um vídeo na minha casa. Ele não entendia a ligação. Eu falei, por que é tão lindo e espiritual Deus ter curado o teu câncer, mas não é Ele ter curado o meu bolso e a minha mentalidade romanista de que crente tem que ser pobre e miserável para ser de Deus, espiritual e sensível? Não, cara, eu pensava desse jeito. Jesus curou isso. E se Ele curou, cara, e que não é uma bandeira de levantar que esse é o padrão de ser um crente espiritual. Porque tem pessoas, cara, como é que eu vou falar isso pra um missionário ribeirinha que tá lá, que largou a mão, largou tudo? Eu sou filho de um casal que largou a gerência de um grande banco e de um maior hotel de uma grande cidade, da 3ª maior cidade do país, para serem missionários, largaram mão de tudo. Então, tipo assim, como é que eu ia falar isso pra eles naquela época? Sendo que os pais tinham muitos carros na garagem, eles foram embora sem nada. Porque ninguém abençoou aquele formato. Como é que a gente vai falar isso pra um pastor Abe Uber, que é de uma família bilionária, que falou, Bruno, o rolê da minha casa sempre foi cada tio chegando com o seu próprio... Não era jato, era avião gigantesco. Cada primo vindo com a sua Ferrari Lamborghini, mas meu pai largou tudo. E foi ser missionário na Amazônia, no Brasil. Lá, construir igreja nos povos ribeirinhos e começar um movimento ali. E um dia o irmão dele falou pra ele, sabia que a gente é rico? Eu falei, não é não, pô. Eu só tenho um chinelo e eu tenho uma conga. Eu falei, não, pergunta pro pai. O pai, a gente é rico? Falou, nossa família é dona de tal coisa nos Estados Unidos, a gente vendeu a nossa parte pra família, eu apliquei todo esse dinheiro. Por que a gente vive assim? Falei, porque a gente não precisa ter mais. Porque o nosso propósito de vida pra nossa família é isso, aquilo. Pra família que Deus me deu é essa. A hora que vocês crescerem, tiver a família de vocês, vocês veem o que Deus tem. O Bruno fica abrindo janela. Mano, TDAH, daí nós já entramos... excesso de venvança. Não, porque daí nós já estamos num rolê que assim, cara, não, sim, tem tudo a ver. Eu só quis fechar desse jeito para não dar a entender que, porque Deus cura uma mentalidade errada minha, não, todo mundo achar 100%. que a mentalidade certa de Deus é todo mundo prosperar, crescer, pôr uma casa grande, ter casa na garagem. Não. É de entender o que Deus quer para você. Certo. E viver isso, e ter plenitude, e tudo que tiver à mão, fazer com todas as suas forças, dar o seu melhor em tudo. E o Senhor vai abençoar. Não, eu falo isso porque assim, vai entrar dentro dos perfis, né? O Matheus Ortega fala disso aí, né? Perfis do cara que um entende que tem que dar tudo e ele ser a oferta. O outro entende que ele tem que prosperar para ele bancar a obra. Então, cara, quem que tá certo e quem que tá errado? Ou até dentro de casa. Se eu penso em viver o hoje, cara, eu tenho um dinheirinho, vou viver o hoje. E a minha mulher fala assim, não, cara, vamos pensar no futuro. Vamos guardar. Quem é que tá certo, quem é que tá errado?
Então a média vai ser sempre você tentar ali achar o equilíbrio. Mas dentro do propósito é muito específico para cada pessoa também. Você não cai nisso. Todo mundo vai ter que prosperar. Não, cara. Não, todo mundo vai ter que ser rico em outro nível. Não é assim também. Existem muitas pessoas que poderiam estar sentadas aqui no meu lugar, abençoadoras, semeadoras, pessoas que você for na casa delas, você senta na mesa delas assim, cara, pessoa que mora num bairro simples, uma casa simples, e a mesa é farta, e ele tá ofertando o melhor pra você, cara, sabe? Ele pega até aquela xícara que ele nem usa pra poder servir pra você naquele dia que você vai. Você me ama, é a melhor xícara aqui na vida desse homem de Deus aqui e tal. Então assim, é muito relativo essas coisas, sabe? Agora, um ponto que todos nós concordamos é que a generosidade de Deus, Deus que deu Jesus para nós, e além de dar Jesus para nós, ele ainda perdoou os nossos pecados, porque o doar de Deus também trouxe o perdoar de Deus. Então esse prefixo per antes das palavras, que você pode seguir um caminho, ou você pode perseguir, você pode ter feito algo, mas você pode também perfeito algo, né? Fazer algo perfeito. Então esse doar junto com o perdoar, então é como se Deus tivesse doado duas vezes. A maior doação e generosidade está em Deus, cara. Dele dar Jesus e perdoar os nossos pecados. Então uma oferta, uma semente que nós podemos fazer também é o perdão, cara. Sim. Eu não posso ofertar nada para Deus se eu tiver alguma desavença com o irmão. Mateus 5:23. Eu não posso, se você vai ofertar e algum irmão tem alguma coisa contra você ou vice-versa, eu preciso deixar minha oferta ali, eu preciso me consertar com esse irmão, depois voltar lá e entregar. Então, para que Deus receba a minha oferta, Deus também precisa receber eu que sou ofertante. Deus não recebeu a oferta de Caim, não recebeu Caim e nem a sua oferta. Ele não recebeu a oferta de Ananias e Safira. Então, cara, se tá todo mundo fazendo, eu também vou lá fazer e tal, para no intuito de eu mostrar pra galera que eu tô fazendo, Deus já não me recebeu, ele nem vai receber minha oferta. Então, mais importante do que eu semear também e ser um abençoador ali, ser da vida dos meus irmãos e também levar a minha contribuição lá na igreja, é entender, cara, qual é o meu coração? Tem várias pessoas passando a mão no telefone aí, tem aí... Na televisão aparece, né? Ajuda as crianças, tal. O cara tem uma vida desgraçada, velho. Onde ele não tá honrando nem a própria família. Mas daí ele liga lá, daí ele doa 10 mil reais, desliga e fala, nossa, tô bem melhor agora, cara. Porque ele foi invadido por esses hormônios, por essas toxinas. E ele fala, nossa, eu fiz alguma coisa. E ele tá anestesiado e ele acha que tá tudo bem agora. Então ele acha que Deus recebeu a oferta dele e tal, que aquilo que ele faz pelo irmão tá tudo bem. Então o cara... será mesmo que Deus vai multiplicar aquela semente? Será mesmo? Porque primeiro de tudo vale muito mais o coração. Sim. Né? O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Cara, dentro desse... Ainda, pra gente fechar esse assunto aí de generosidade e semeadura, uma pergunta mais rápida pra gente encerrar também. Eu lembro da história, acho que do Danduque, que ele criou uma rotina de semeadura. Não sei se era todo dia e tal. Mas, cara, uma ideia prática de como a gente pode aplicar isso. Vocês têm uma regra, cara, toda semana eu semeio alguma coisa, todo dia, ou alguma coisa do tipo para conseguir viver esse princípio na plenitude dele? Cara, o Brunão, com certeza, ele vai... O Brunão já disse isso, né? Inclusive aqui, que ele... Todos os dias, ele, de alguma maneira, ele quer semear, assim. Eu já enxergo mais... Tem momentos que meu maior pix na vida de alguém, meu maior pix é o meu tempo. E sem eu precisar falar pra pessoa nada. Eu entendi em Jesus, na amizade, no pastoral, no relacional, do nada, mano, vamos ter um tempo? E tipo assim, eu não preciso falar nada. Até porque você fala, você já tá fazendo à esquerda, uma mão vê o que ela tá fazendo. E aí você já, a colheita que você teria, você não vai ter mais, que você quis impressionar os homens. E algumas pessoas nesse momento percebem. Sem precisar falar nada, estamos ali, estamos tendo tempo, daqui a pouco a pessoa já vira e fala assim, caraca, velho, tua vida é muito corrida, tu é muito... E, pô, mano, você conseguiu esse tempo aqui, mano, obrigado, cara, você conseguiu esse tempo.
Porque, tipo, todo mundo tá vendo a loucura um do outro, não é super valorizando ou hiper valorizando, mas eu sei que muitas vezes conseguir ter um tempo com alguém de 2, 3 horas é a maior semente da minha vida. É maior do que, assim, qualquer, sei lá, valor aí de Pix que... E de repente vem um testemunho daquele tempo de mesa, discipulado, e que a pessoa fala, cara, aquilo lá virou uma chave, né? E, cara, beleza. Se fosse uma grana, ele ia ter usado, ia ter comprado alguma coisa, ele ia estar desfrutando daquilo, mas não ia ter acrescentado verdadeiramente na jornada da vida da pessoa. Então tem coisas que, às vezes, é um item, é um livro, é uma ligação, é uma ligação de vídeo, é ter esse coração, assim, realmente generoso e discernir, cara. Na verdade, semear, né? Chegar na fase do discernimento é uma outra estação, um outro tempo. Primeiro se torne. Vai entrar naquele ponto lá de tipo assim, cara, enquanto eu tomo conta das coisas de Deus, Deus toma conta das minhas coisas. Eu tô tomando conta das coisas de Deus, eu tô zelando pela vida do meu irmão que precisa de um tempo comigo ali. Tô zelando ali, de alguma maneira Deus vai tomar conta dos meus negócios, tá multiplicando as minhas sementes. Final de semana agora, tinha um compromisso financeiro e tem um compromisso ministerial. Eu escolhi o ministerial. Falei, cara, eu vou honrar meu compromisso ministerial e, cara, Deus, toma conta das minhas coisas. É uma semente. Bom exemplo. Sim. Né? Então, o Brunão sabe o que eu tô falando, a gente tava falando sobre isso. Então, assim, a todo momento nós estamos... Agora, se tiver o reino ali em jogo ali, ou eu, obviamente, que eu vou optar pelo reino. Agora, no momento de semeadura, assim, no meu cotidiano, eu espero mais uma oportunidade, realmente, assim, for uma semente assim que eu falo, cara, eu acho que essa é uma boa oportunidade. Nesse lance de já discernir a terra. O semeador, ele saiu a semear, então você vai pagar um café, você vai pagar um almoço, você vai ver depois lá no seu histórico ali, na sua fatura ali, você vai falar, cara, eu gastei tudo isso com café, com almoço, com tudo, com mesas e tal. Nem esperava gastar tudo isso, acabei gastando às vezes até mais, né? Quem é anfitrião do GC em casa sabe quando tá ofertando, semeando. Nossa, cara, a geladeira, todo dia de GC esvazia a geladeira. Que às vezes espera que os irmãos tragam alguma coisa, de repente a galera não trouxe, ele vai lá e ele mesmo vai bancando ali e tal. Os irmãos parece que vem de jejum de 40 dias, né, pro GC, né? Vem, cara. E aí, você já ofertou o seu sofá, que os caras destruíram o sofá da tua casa. Minha esposa tem um testemunho, minha sogra tem um testemunho muito legal, assim. Quando eu e minha esposa, a gente era adolescente, e aí toda segunda-feira era um rolê dos jovens ir na casa dela comer. E era o mesmo prato toda vez. A gente fazia uma macarronada com a galera assim e tal. E aí, eu não lembro agora qual foi a situação. Se o meu sogro na época, depois de um bom tempo, falou, pô, toda segunda, vamos segurar. E aí ela disse que, de repente, começou a faltar na despensa deles. E a gente era tudo jovem ali, época de escola, ninguém tava trabalhando e tal. Então, ela falou assim que ela gastava X por mês com compras. A hora que ela parou de receber os jovens na casa dela pra comer toda segunda-feira, e era de gangue, era de galera, ela viu que ela começou a gastar mais na compra, sendo que agora tinha menos pessoas comendo. Ela falou, a conta não tava fechando. A conta não tava fechando, mas... na botija, exatamente. Né? E o meu testemunho é muito em cima disso, cara. Porque eu, no ápice dessa busca de maturidade, poder crescer e aprender a ser isso, uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum numa pregação. Não tem nada, vai ser a primeira vez que eu vou falar. E, inclusive, esses dias atrás eu estava conversando com o nosso pastor, com o Leandro, e aí ele lembrou disso, que eu estava falando exatamente nisso. Falei, parece que as fases estão aumentando, as dificuldades, saber discernir em quais níveis tal coisa. E ele falou, cara, você vai conseguir, você vai discernir. Eu, pô, tô com medo. Ele falou, aí ele não precisou falar mais nada, só falou assim, você acha que foi fácil para mim fazer aquilo que eu fiz com você aquele dia? Ele só falou. Na hora minha mente voltou para quando, há 9 anos atrás, e eu tava de boa em casa, de repente o Leandro falou, cara, vamos almoçar junto? Eu falei, vamos. Aonde que eu te encontro? E ele me deu o nome do restaurante em Taubaté, que era um japa, não era barato, e qualquer coisa para mim naquela época já era caro, sensação térmica era absurda de caro, e eu fui, e aí a Miri falou, nossa, e como é que você vai pagar e tal? Eu falei, Miri, assim, não sei. Então eu fui para aquela mesa desesperado por, se ele falar para rachar a conta, eu tô lascado. Azedou. Então eu já fui para aquela mesa com o coração de, se ele falar, vamos dividir, eu não sei de onde que eu vou tirar.
Aí eu fiquei, mas mano, o Leandro é semeador, eu nunca vi ele deixar... Mas você também não queria perder a mesa, né? Não queria perder a mesa, não queria falar não, mas a métrica do meu não e para aquela mesa de eu não ir era por uma questão financeira, Pode porque falar se por tivesse que telefone mesmo, dividir... irmão? Você tem um manto aí pelo... E eu fui. E todo o tempo da mesa eu ali, desesperado por... Deus, tomara que ele semeie. Tomara que ele semeie. Se eu tiver que semear, se eu tiver que rachar essa conta aqui, vai dar ruim. Eu não vou ter. Vou passar a maior vergonha na vida. E tal. E aí no final da mesa, o Leandro só olhou pra minha cara e falou assim: Brunão, hoje é o dia. Falei, do quê? Ele: paga o nosso almoço. Não foi pra rachar. Antes que desse tempo de eu escandalizar com o ato e falar, colé, que papo é esse? Que cara. Eu vi na hora, assim. Eu senti na hora, assim. O Eliseu e a mulher ali do pouquinho de... Imagina para um homem sensível a Deus chegar numa casa e falar: tô com fome, o que você tem pra comer? Eu só tenho um pouquinho de azeite e farinha e eu vou fazer como eu vou comer com meu filho e nós vamos morrer. E ele falou assim: então faz e dá pra mim comer, e fica me vendo comer. Então eu não consegui levar pra um lado carnal, porque eu sabia que estava acontecendo alguma coisa espiritual naquele dia. Ele falou: Bruno, hoje é o dia. Aí eu olhei e falei: meu Deus, como é que eu vou ter que... Será que eles aceitam 4 cartões? E não era uma conta cara, assim. Era uma conta de, sei lá, deu 100 e pouquinhos reais. Uma sensação térmica pra mim era de 100 e poucos mil reais. Era assim, pô, eu arrumo do nada esse dinheiro. Sim. E literalmente, eu acho que eu tive que passar em 2, 3 cartões diferentes, assim, morrendo de vergonha. Passar, então aqui, eu acho que tem 30 ali, eu acho que aqui é no... Não, aquela loucura, caçar Deus moeda. terminando de moer. Mas ao mesmo tempo, eu via o constrangimento nele de ter que fazer isso, assim. Eu vi, assim, porque foi constrangedor pros dois. Aí ele terminou e falou assim: hoje é o dia que começa o processo em que Jesus quer que você pare de ser um menino que retém para sobreviver, porque ele quer te transformar num homem que vai ter para dar e semear. E era exatamente aquilo, assim. Então, sabe, eu tava nesse lugar e esse foi um grande start, assim, de um propósito. De ver também o processo na vida dele, que era um semeador compulsivo, de entender, não só de não falar assim, não, você não vai hoje, não, você vai piorar a situação. Mas Fala você pra ele aí, ó, fazer. não fica chamando os outros pra almoçar e fala pra pagar. Exatamente. Não, Por isso Por isso que eu não tinha contado essa história até hoje. Mas assim, eu espero que esse papo nosso, que ficou gigantesco, que era pra ser bem menor, vai dar trabalho pros editores. Chamou o cara errado, né? Chamaram o cara errado. Comigo, eu tímido ainda pra conversar, mas assim, eu espero de coração, assim, que faça as pessoas entenderem, faça cada um entender que não é sobre o quanto, é sobre o coração. É isso aí, cara. É isso aí. Que a maior pergunta, graças a Deus, consegui, o Espírito Santo trouxe pra mim, é isso aqui que eu queria falar. O maior erro de qualquer pessoa que quer crescer em uma área é perguntar como e não por quê. Todo ministério, líderes que estão indo para igrejas fora do Brasil para aprender com elas, eles perguntam: como vocês fazem isso? Porque no como eu só quero copiar método para ter o mesmo resultado. Mas poucos perguntam por quê. E quando você pergunta o porquê de alguém, você não está querendo copiar resultado. Você está querendo descobrir a essência. E o encontro com a essência de alguém tem o poder de fazer 2 coisas com você. Primeiro, descobrir que você nunca vai conseguir ser aquela pessoa, e ter o que ela tem e ser o que ela é. Primeira frustração maravilhosa. E a segunda, que é onde vem a cura. Todo encontro com a essência de alguém te desperta na sua. Yes. Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Ah, é? Então tu és pedra. Porque o encontro com a revelação de alguém te faz despertar quem você é. Então, acho que eu não podia terminar essa mesa, eu tava com um incômodo no espírito, que era isso aqui. Em nome de Jesus, eu espero que essa mesa nossa
não te desperte, não tenha sido baseado em cima de como chegar em resultados. Não é. Mas que a sua essência seja de descobrir o porquê. Por que Deus fez isso na sua vida? No porquê, você vai descobrir que você nunca vai ser o BP, o Bruno Lopes, você nunca vai ser o Bruno Namorado, mas você vai ser uma coisa infinitamente melhor que tudo isso, que é quem Deus te chamou para ser, e ter o que Deus quer te dar. E isso vai ser a plena alegria da sua vida, seja no qual for o resultado. Então, eu acho que a gente não poderia deixar de terminar dessa forma, assim, sabe? Assim, de fazer com que você entenda que quer crescer, quer amadurecer, seja na sua liderança, na sua paternidade, financeiramente, todas as áreas. Toda vez que você for acessar alguém, ou for ler alguma coisa, ou for assistir, sempre procura ver o que ninguém está vendo ali. Procura ver o porquê. Porque no porquê vai te ajudar. Eu tenho sentado com grandes homens de Deus e que têm uma quantia financeira absurda, assim. O Senhor começou a me dar acesso com alguns desses. E o que mais me chamou a atenção foi: eles continuam com lágrima nos olhos, com fogo nos ossos. Eles são os homens que mais leem, jejuam e oram que eu conheço. E é a prova viva de todas as pessoas que estão em volta deles. E eu fui provocar essas mesas para ter. Eu viajei, eu comprei passagens aéreas para ter essa mesa. Eu investi muito para poder perguntar: por que o dinheiro não tomou teu coração? Por que você não se perdeu? Por que E as respostas me trouxeram níveis de maturidade absurdas, assim, sabe? Então, que todo esse nosso papo te desperte no porquê Deus... Por que você está vivendo o que você está vivendo? Por que Deus vai te levar a viver o que você vai viver? Por que você quer prosperar ainda mais? Por que você não quer prosperar? Tudo isso, eu acredito que não queira copiar resultados. Isso aí já está cheio de método lá fora para te ensinar. Não à toa a palavra método vem da raiz da palavra cilada. Mas é um papo para outra hora. Mas, da minha parte, é isso. Espero que tenha abençoado seu coração. Nem sei se tinha mais coisa. Eu tomei bateu saudade do Hub. Eu acabei... Acho que é isso. É saudade do Hub. Saudade de um podcast, né, meu filho? O final tem que ser esse aqui, cara. Não tem como ser outro final. Esse final foi poderoso. A gente faz anualmente na Poema Taubaté um culto chamado Super Seed, que é pra a gente colocar em prática com a igreja toda. A gente arranca as cadeiras, faz uma bagunça e todo mundo vai com o foco de levar tudo que pode semear nos amigos, nos colegas e todo mundo que faz parte do corpo de Cristo ali. E a gente faz isso uma vez por ano, mas a gente espera que esse vídeo aqui, que esses princípios do Super Seed que a gente trouxe aqui possam entrar no seu coração e, cara, transformar a sua vida não só por um dia, mas a sua vida toda. Amém? E se você gostou desse vídeo, se for um conteúdo transformador para você, manda para alguém que é importante para você. E até mais.